seja bem-vindo a esse módulo que a gente vai falar o que é estética e também qual é o entrelaçamento da estética com a educação. Afinal, você está nesse curso por isso, né? Porque você quer saber como é que a gente comete alguns erros e a gente quer parar de cometer, afinal, ninguém gosta de cometer equívocos, erros. E também como esses erros, né? Quando a gente descobre, a gente tem coerência e consciência desses erros, como é que eles nos tiram a potência, nos desvalorizam como um profissional de educação. Então, a gente vai começar nesse módulo respondendo a grande pergunta: o que é estética? Mas antes da gente responder já esse questionamento, pega o seu caderno de reflexão, abre ele de forma digital, para a gente começar a responder algumas questões importantes, né? Como essa, por exemplo, o que é estética? Antes de eu te ajudar a refletir nesse assunto, eu vou te devolver essa pergunta, professora. O que a palavra estética te lembra? Quando eu digo estética, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tratamento de beleza? Cosmético? Sabe que é uma das formas da gente pensar, primeiramente, o que o senso comum, o que a maioria das pessoas pensa, é a gente pesquisar no tio Google. Quando a gente pesquisa estética no Google, aparece vários tipos de tratamento de beleza, ramo ligado à cosmética, dermatologia. Geralmente, quando a gente coloca a palavra estética, sem especificar, vem para a gente o senso comum. E não que a estética esteja muito longe desse senso comum, mas ele não é só isso. Quando a gente fala de estética, mas a gente também entra com a filosofia, quando a gente pensa a estética filosófica, a gente está falando para além da beleza, tá? Mas é importante a gente ir lá na origem da palavra. A etimologia é um ramo que estuda a origem das palavras. Quando a gente fala de estética, qual é a etimologia dessa palavra? Essa palavra vem do grego aistesis, que pode significar experiência, sensibilidade, conhecimento do sensível, sentimento, sensação, percepção. Então, a gente está falando aí de uma estética para além da beleza, para o conhecimento através da sensibilidade. Então, já começa a trazer algum clareamento para nossas ideias. Mas nem sempre a etimologia é a definição. A gente precisa agora definir, então, o que, que é estética, como a gente fala hoje, né? Dentro da nossa contemporaneidade, o que é estética. Vamos então para a definição da palavra estética. É um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza, da beleza e dos fundamentos da arte. Toda reflexão filosófica sobre as artes tem a teoria do belo, a teoria do gosto e, recentemente, a teoria das artes. Então, quando a gente fala de estética, a gente está falando para além dos tratamentos de beleza. E isso veio muito dos fundamentos lá de Platão, de Aristóteles, onde Platão determinava que a perfeição tinha a ver com beleza. Então, a palavra estética e o conceito nasceu lá em Platão, porém não se falava muito dessa palavra ainda, né? Ela surgiu bem depois. Foi com esse cara aí, Alexandre Baumgarten, em 1750, que surgiu a palavra estética, né? O conceito já vinha antes, mas foi ele que definiu, ele quis fazer um manual para definir o que era estética, como definir o que era bom gosto, o que não era bom gosto, foi o que Alexandre Baumgarten, um filósofo, ele quis fazer. Um pouco ousado, eu acho, né? Mas é ali que surge a palavra estética. E por que a estética é uma ciência da filosofia e não da pedagogia, e não das artes? Porque a filosofia é o que faz a gente refletir o pensar sobre o pensar. É bom gosto? Será que é subjetivo? Será que é objetivo? Será que belo depende do gosto de cada pessoa? O que que é o belo? É isso tudo que a estética dentro da filosofia ela estuda. E aí chegamos no se a filosofia estudou o que é belo, o que é gosto, como eu vou definir então, Raquel, o que é bonito, o que é feio? Como eu defino isso? Se a estética estuda o que é belo, o que é feio, qual é o gosto, se é subjetivo, se é objetivo, como eu definir então o que é bonito, o que é feio? Esther Tanabe, quando ela fala
O belo e o feio depende da concepção do olhar de quem vê. Ela não disse que depende do gosto de quem vê, mas da concepção de olhar. E vamos pensar um pouquinho quando a gente traz concepção? Vamos trazer para a nossa área. Quando a gente fala de concepção de criança, quando a gente fala de concepção de infância. A concepção de criança, de infância que nós temos hoje, é a mesma que nós tínhamos há 20, 30, 50 anos atrás? Então, o que define uma concepção? Então, o belo e o feio não depende do gosto, depende da concepção do olhar de quem vê. E aí vamos trazer experiências artísticas para a gente pensar um pouquinho, tá? Essas duas obras de artes aí, tanto de Pablo Picasso como de Salvador Dalí, são duas obras muito famosas, que muita gente conhece. Pode achar feio, você pode achar bonito. O que define o que é o gosto? Que define o que é belo? É a estética. A estética ela vai te fazer pensar sobre o pensar e vai te ajudar a refletir, fazer com que quando você olha para essas obras de arte, você desenvolva alguns valores estéticos para você também definir o que é bonito e o que é feio. Essas obras de arte mexem com a gente de alguma forma. A gente pode olhar e o que nós sentimos ao olhar essa obra de arte? Será que é um sentimento comum a todos? Você olha para a mulher chorando de Pablo Picasso. Quando você olha, o que você sente? Você te agrada? O que essa obra passa para você? O que passa para outra pessoa? O que passa para mim? Essa reflexão dessa sensação, desse sentimento que a obra de arte causa em mim, isso é estética filosófica. Quando Esther Tanari falou para gente que o belo e o feio depende da concepção de quem vê, quando a gente olha para exemplos de belezas masculinas ao longo dos séculos, a gente percebe que realmente a beleza vai depender de uma concepção, ou seja, da minha visão, da época que eu estou, da sociedade que eu estou inserida, da forma como eu me relaciono com as belezas, e isso vai definir a minha concepção de belo e de feio. A gente vê ao longo dos séculos, né, vários tipos de beleza e nem sempre aquilo vai agradar os meus olhos hoje. A gente olha e fala, gente, como pode lá atrás, no século 11, 12, 13, esse tipo de pessoa ser considerada bonita? Porque depende da concepção do olhar daquela sociedade e da reflexão que a estética causa para que ela consiga mexer com os nossos sentimentos e mudar toda uma concepção de beleza. Eu trouxe duas raças aí de cachorro e de gato, não tão convencionais, que você pode olhar e falar: ai, que raça feia, ai, que horror, não acho bonito. O que define que essa raça de gato ou dessa raça de cachorro ela causa em você? Quem define o que é beleza? Nós somos sujeitos estéticos. Podemos desenvolver essa capacidade. Como a gente desenvolve a capacidade da relação com a estética, né? Se todos nós podemos, afinal, a aprendizagem é através dos sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar, tato. Então, nós somos sujeitos integrais, nós somos sujeitos estéticos. Como sujeitos estéticos, nós vamos construindo valores estéticos, que são eles: bonito e feio, grandioso, sublime, harmonioso, grotesco, fantástico, irônico, horrível. Todos esses são valores estéticos que são desenvolvidos dentro da gente. Mas você vai concordar comigo que nem todo mundo é aberto às artes, nem todo mundo sente da mesma forma como você sente. Eu sinto diferente de você. Então, como que a gente trabalha esses valores estéticos? Aliás, como a gente desenvolve esses valores estéticos? Os valores estéticos são desenvolvidos através das nossas experiências estéticas. E como é que eu defino o que é uma experiência estética? Novamente, tá? Vamos lá. O que é estética? É aprendizagem através dos sentidos? É reflexão sobre o pensar, sobre o que é belo? Então, se é reflexão sobre o que é belo, sobre a teoria das artes, eu tenho a arte aqui, eu estou aqui. Qual é esse momento de reflexão aqui? Esse processo é sim a estética filosófica. Mas como é que eu vou viver essas experiências estéticas?
Experiências estéticas são vividas através das artes, através da natureza, através do nosso dia a dia. A gente simplesmente pode parar, olhar uma formiguinha passando e a gente viver uma experiência estética. Porque eu, olhando aquela formiguinha passando, eu estou refletindo sobre o caminho, sobre o lugar que ela está, sobre a vida em comunidade. Então, se eu estiver refletindo e fizer esse processo de reflexão, eu estou vivendo uma experiência estética. E aí a gente tem através da música, através das artes, através da natureza, através das belas artes. Por isso é que a estética e a arte, ela está muito envolvida, porque a arte ela tem o poder de fazer a gente refletir. Diferentes de coisas mais concretas. A arte ela traz um olhar mais subjetivo, mais extraordinário, para que a gente faça essa reflexão. Então, se a gente se depara com uma música, se a gente se depara com uma obra de arte, com uma escultura ou com algum texto literário, a gente pode trazer essa reflexão e estar vivendo ali uma experiência estética. Será que realmente importa, a gente olhando esse slide, será que realmente importa se esse quadro ele é bonito ou é feio, é irônico ou trágico, ou a experiência que essa criança está vivendo ao fingir que está tocando um violino em frente ao quadro? Nesse momento, ela está vivendo uma experiência estética e essas experiências estéticas estão desenvolvendo os valores estéticos dessa criança. Então, através das experiências na qual eu desenvolvo os meus valores, e ali nos meus valores eu vou apurando minha sensibilidade estética, fazendo esse desenvolvimento fino, né? Porque se a gente não tem uma educação estética e esse envolvimento e esse refinamento dessa habilidade, a gente vai ficando apático às coisas da vida. Então, é através das experiências que nós desenvolvemos valores e aí sim desenvolvemos a nossa sensibilidade estética. Sensibilidade estética, o que que é? Sentimentos estéticos são aqueles que podem originar em nós a partir da contemplação da natureza e das belas artes. Muitas experiências através da natureza, das belas artes do nosso cotidiano, faz com que a gente refine o nosso olhar. Lembrando que estética está para além do que é bonito e feio, certo? Então, quando a gente tem experiências como essas que eu vou trazer para você agora, quando eu trago esse meme, eu estou trazendo uma experiência para você. Quando você refletir sobre esse meme, você está vivendo uma experiência estética. Quer ver? Se vocês começarem a cantar, o Brasil vai eliminar vocês. Do que eu estou falando? Eu estou falando do BBB? E por que eu estou falando de cantar no BBB? Qual o conhecimento que eu tenho que ter sobre esse assunto? Eu tenho que saber que o BBB, quando eles entravam lá antigamente, cantavam muito, o Brasil não gostou daquela cantoria. E aí, nesse momento, alguém levantou esse meme para dizer: olha só, se vocês cantarem no BBB, a gente vai eliminar você. Quando a gente usa a palavra eliminar, a gente já sabe que a gente está falando do BBB. Agora, esse meme ele vai ser entendido fora do Brasil? Entende que precisamos ter várias concepções para entender uma obra de arte? Meme também é um tipo de arte. É uma arte que comunica e trabalha o cômico e o trágico. Temos mais um aí, provavelmente a gente conhece esse meme, né? Professor no início de carreira e 5 anos depois. Eu nem diria 5 anos depois, gente, eu já diria o segundo semestre, tá? Mas olha só, para a gente entender esse meme, a gente tem que entender quem é a Patrícia Pilar, que é uma atriz que estava fazendo uma novela, e que a atriz de baixo era a bruxa do 71 do episódio Chaves. A gente tem que ter um certo tipo de conhecimento. Será que se a gente mostrar esse meme para uma criança, ela vai entender? Se a gente mostrar esse meme para uma mãe de aluno, será que vai fazer tanto sentido, vai ser tão engraçado para ela quanto é para a gente? E mais uma outra experiência aí sobre meme para a gente entender que meme também é arte, meme também traz essas experiências estéticas e refinam a nossa sensibilidade estética, aonde vai refinando nossos valores estéticos do que é engraçado, do que é cômico, do que é trágico. Esse meme
Vai depender muito da sua faixa etária, hein? Esse meme, para mim, ele é muito legal, que quando ele fala assim, ó, convidaram a Rutinha para o Oscar, mas quem compareceu foi a Raquel. O que que a gente precisa saber? Acho que pelo menos 5 coisas. Primeiro é que a Glória Pires era uma atriz, né? A Glória Pires é uma atriz. Foi convidada para o Oscar, comentar o Oscar, porém ela disse lá o tempo todo que ela não podia opinar. Também que ela fez uma novela em 1994 que ela fazia umas irmãs gêmeas, né, de Ruth e Raquel, e que a Ruth era boazinha, a Raquel era má. Então a gente precisa ter esse tipo de conhecimento. E para mim ainda fez mais sentido quando fala de Raquel, porque foi uma coisa que eu fui muito zoada ao longo da minha infância, né? Porque eu era Raquel, eu era má, não era boazinha. Então a gente precisa ter muitos conhecimentos prévios para que essa arte, sim, fale com a gente e desenvolva a nossa sensibilidade estética. As experiências estéticas são os que nos modificam, né? Jorge Larossa disse pra gente: a experiência é o que me acontece, e ao me acontecer, me forma, me transforma e me constitui. Todas as experiências que nós vivemos nos constrói e nos formam e nos constitui. Todas as experiências são estéticas? O que você acha? Todas as experiências que nós vivemos, a gente faz o processo de reflexão. Por exemplo, beber água é uma experiência. Eu estou fazendo uma reflexão sobre beber água? Nesse caso, estou, né? Nesse momento aqui eu estou, porque eu estou fazendo uma reflexão para trazer para você. Mas, normalmente, se eu bebesse uma água aqui, eu não estaria trazendo reflexão sobre ela. Estava vivendo uma experiência, mas não necessariamente uma experiência estética. Mas quando eu estou fazendo esse curso para você e estou aqui, ó, bebendo minha água e trazendo essa reflexão para você, eu estou vivendo uma experiência estética. Estou não só exemplificando para você, mas como refinando a minha sensibilidade e ainda mais construindo e consolidando valores estéticos. Mas por que da experiência? Porque as experiências, como elas nos modificam, como Jorge Larossa falou para gente? Eu vou deixar aqui, anexo dessa aula, um vídeo falando sobre como as experiências acontecem no nosso cérebro. Quando você se entrega a essas experiências, você está num processo de reflexão, você está vivendo a sua experiência estética e está fazendo o processo de refinamento dos seus valores estéticos. Coloca um resumo no seu caderno de reflexão. Te vejo na próxima aula.